Deus muda de ideia? A resposta da Bíblia: sim, muda, mas é no sentido de que ele muda a sua atitude conforme as pessoas mudam o comportamento delas. Por exemplo, quando Deus enviou uma mensagem de julgamento para o povo do Israel antigo, ele disse: pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Jeremias 26, 3, Bíblia na linguagem de hoje. Ao traduzir esse versículo, muitas traduções da Bíblia dizem que Deus se arrependeria da punição que planejou, o que poderia dar a ideia de que ele cometeu um erro. No entanto, a palavra hebraica original pode significar mudança de ideia ou atitude. Um erudito escreveu: uma mudança na atitude do homem leva a uma mudança no julgamento de Deus. É claro que o fato de Deus poder mudar de ideia não significa que ele vai fazer isso. Veja alguns casos em que a Bíblia diz que Deus não mudou de ideia. Balaque não conseguiu fazer Deus mudar de ideia e amaldiçoar a nação de Israel. Quando Saul, um dos reis de Israel, se tornou completamente mau, Deus não mudou de ideia quando decidiu rejeitá-lo como rei. Deus cumprirá a promessa de fazer de seu filho um sacerdote para sempre. Deus não irá mudar de ideia. Mas a Bíblia não diz que Deus nunca muda? Sim, na Bíblia o próprio Deus diz: eu sou Jeová, não mudo. Malaquias 3:6. A Bíblia também diz que Deus não varia como uma sombra, que fica mudando de posição ao longo do dia. Mas isso não contradiz o que a Bíblia fala sobre Deus mudar de ideia. Deus não varia no sentido de que a sua personalidade e os seus padrões de amor e justiça nunca mudam. Ainda assim, ele pode dar para as pessoas diferentes instruções em diferentes momentos. Por exemplo, Deus deu instruções completamente diferentes ao rei Davi para lutar em 2 batalhas seguidas, e ele foi bem-sucedido nos 2 casos. Deus se arrepende de ter criado os humanos? Não, mas ele lamenta que a maioria das pessoas o ignore ou até o rejeite. Falando sobre a situação antes do dilúvio global nos dias de Noé, a Bíblia diz: Deus arrependeu-se de ter criado a humanidade e ficou muito triste. Gênesis 6:6, Sociedade Bíblica Portuguesa. Nesse versículo, a expressão arrependeu-se vem da palavra hebraica que pode significar mudar de ideia. Deus mudou de ideia em relação à maioria das pessoas que viviam antes do dilúvio porque elas tinham se tornado más. É verdade que Deus ficou triste por essas pessoas terem escolhido um mau caminho, mas ele não mudou a sua atitude para com toda a raça humana. Pelo contrário, por meio de Noé e sua família, ele impediu que a humanidade fosse destruída durante o dilúvio.